E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é falando sobre obsessores. Dentro do espiritismo, obsessores são espíritos que estão vinculados com a gente, tá? Por questões kármicas, desde vidas passadas. Traduzindo, em vidas passadas a gente fez alguma coisa que prejudicou a vida de alguém e logicamente essa pessoa não gostou. E aí nós reencarnamos, essa pessoa não reencarnou e no plano espiritual, tá? Ela em espírito e a gente encarnado, ela procura nos encontrar para prestarmos conta daquilo que a gente fez de ruim com ela, né? Daquilo que ela se sente lesada. Só que essa é a versão do obsessor, ou seja, dele que foi vítima, tá? Mas muitas vezes o obsessor, ao mesmo tempo em que ele foi vítima, ele também foi algoz, assim como todos nós. Então, esses espíritos, eles nos perseguem desde, muitas vezes, desde o nascimento, tá? Muitas vezes eles nos encontram na barriga de nossa mãe já, ok? E eles aguardam os momentos perfeitos para que eles possam colocar o plano de vingança deles em ação. Então, como eu disse, em vidas passadas a gente prejudicou essas pessoas e elas não nos perdoaram. E quando a gente está vinculado a um corpo físico, né? Portanto, a gente está dentro do mundo material, então é o momento em que para elas é mais fácil colocar em prática os planos de vingança contra nós. Então, eles têm uma ideia fixa de vingarem-se, tá? Eles têm desejos de vingança, eles montam toda uma estratégia, como e quando e onde vão nos prejudicar. E como eu disse, muitas vezes nos encontram no berço, tá? Então, esses espíritos, eles têm uma ideia de que a justiça divina é muito devagar, tá? Então, eles precisam vingarem-se com suas próprias mãos, tá? Para que seja feita justiça, para que eles se sintam, né, justiçados, já que a justiça divina não atende aos caprichos deles, ok? Então, esses espíritos obsessores, eles aparecem pra gente durante toda a nossa vida, só que a grande maioria das pessoas não presta atenção aos sinais. Eles aparecem pra gente através dos sonhos repetitivos, sonhos de perseguição, sempre, muitas vezes você tem aquele sonho que ele acontece exatamente igual, às vezes você tem ele com certa frequência, mas também a gente pode ter sonhos repetitivos, tá? Uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas sempre são sonhos que envolvem perseguição, alguém querendo nos prejudicar, alguém querendo nos fazer mal, tá? Nós temos também na vida material, a gente também encontra situações de repetição, certos ciclos na vida da gente que se repetem e são ciclos que geralmente não são muito legais, tá? Ciclos de doença, ciclos de perdas financeiras, ciclos de desencontros com questões amorosas, sentimentais, desencontros com questões familiares, tá? Então são ciclos que vão se repetindo e que muitas vezes tem a participação deles, tá? Eu não estou generalizando, estou dizendo que em muitas situações existe a participação desses espíritos, tá? Doenças, né, como eu falei, em que esses espíritos, eles também provocam em nós alterações mentais, alterações energéticas, alterações psicofísicas, tá? Doenças psicossomáticas, tá? Porque quando eles passam muito tempo investindo energia negativa na gente, logicamente que isso atrapalha a gente do ponto de vista energético, do ponto de vista mental, psicológico e físico. Ok? E uma das coisas, gente, em que, assim, os obsessores mais prosperam é exatamente porque muitas pessoas não acreditam que eles existam, tá? Muitas pessoas não têm o conhecimento espiritualista ou espírita, tá? E elas passam a vida inteira sob o jugo desses espíritos e elas não têm a menor noção, tá? Então, isso é uma coisa que ajuda muito para que os planos deles
prosperem, tá? Porque não existe coisa melhor do que você trabalhar na invisibilidade, tá? Você consegue arquitetar todo um projeto, você consegue colocar em prática, já que ninguém te vê, já que ninguém acredita que você exista, tá? Então, uma das formas, existem várias formas da gente se proteger deles. A primeira é o conhecimento. Conhecimento espiritualista ou conhecimento espiritual, tá? Lembrando que os obsessores não é criação do espiritismo. Dentro da Bíblia, a gente pode ver que várias vezes Jesus expulsou os demônios, tá? Das pessoas, tratou de pessoas lunáticas, tá? Afastou, né, esses espíritos malévolos, tá, das pessoas. Então isso não é uma criação do espiritismo. A própria Bíblia mostra como Jesus lutou bravamente contra esses espíritos, contra essas entidades que adotam a vingança como seu estilo de vida. Tá? Então, dentro do espiritismo, e não só do espiritismo, mas do espiritualismo, e todas as religiões, elas falam sobre esses espíritos malévolos, claro que com as suas diferenças, com as suas conotações diferentes, mas todas elas são unânimes em falar, em abordar a questão da presença dos maus espíritos, tá? Então, conheça sobre esse tipo de assunto dentro da sua religião, dentro daquilo que você acredita. E se dentro da sua religião não é suficiente, procure outras formas de conhecimento para que você possa aprimorar, ampliar a sua forma de ver determinadas coisas, tá bom? Segundo, autoconhecimento, tá? Então a gente precisa ter o conhecimento esotérico, que é o conhecimento de fora, e o esotérico, que é o conhecimento interno. Esotérico com S e com X, tá? Existe essa diferença aí. E esse conhecimento interno que a gente precisa ter, quem nós somos, quais são os defeitos que eu tenho, o que é que me tira do sério, o que é que faz eu me chatear com as pessoas, por que é que eu me zango tão facilmente, quais são os gatilhos mentais que fazem com que eu saia do meu equilíbrio, que faça com que eu queira descontar minha ira nas outras pessoas, o que é que eu tanto reclamo, tá? O que é que eu tanto vejo de defeito nas pessoas, que eu tanto critico, que eu não consigo ver em mim. Essa parte do autoconhecimento, ela é muito importante, porque é exatamente na sua personalidade, nos seus defeitos, que os obsessores batem em cima, ok? Então, se você não percebe quais são os defeitos que você tem, quais são as qualidades que você tem, quais são os gatilhos que despertam as tuas qualidades e os teus defeitos, então você precisa urgentemente saber, para que você possa se conhecer, para que você possa ter domínio sobre quem você é. E o terceiro ponto, é preciso a gente procurar um tratamento espiritual, sim. Há casos em que a oração não é suficiente para que a gente possa se proteger contra essas entidades. Tá? Então a gente precisa de um tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele visa no esclarecimento desse espírito, quanto também o nosso, a respeito do passado, a respeito do que a gente pode fazer pra gente se redimir, o que é que esse espírito precisa se esclarecer para ele entender que ele não é vítima, nem que eu sou culpado e vice-versa, tá? Então o tratamento espiritual, ele visa nesse conhecimento, tá? Tanto do obsessor quanto também o nosso conhecimento. Também o tratamento espiritual, ele visa a nossa melhora física, tá? Porque como eu falei anteriormente, muitos obsessores, eles nos atrapalham energeticamente falando, mentalmente falando. Por que energeticamente falando? Os espíritos obsessores, para eles estarem perto da gente, eles precisam sugar nossas energias. É os que mantêm perto da gente, tá? É o que os mantém perto da gente. Segundo, os espíritos obsessores, eles têm acesso aos nossos pensamentos, portanto, eles podem nos induzir a certos pensamentos negativos, pessimistas, de reclamação, de crítica, de insatisfação, de revolta, de raiva, de ódio, e tá? Então, isso altera a química dos nossos neurônios, tá? Não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista físico. E o tratamento espiritual, ele engloba toda essa questão. Tanto trabalhar no melhoramento físico, quanto também do mental e do espiritual. E por último,
tá? E não menos importante, o que faz um obsessor ficar afastado de você é a sua alegria. A alegria de viver, não é a alegria de quando as coisas estão dando certo, de quando você recebe dinheiro, de quando aquela pessoa especial te manda mensagem, de quando as coisas estão saindo do jeito que você quer. Não é essa alegria, não. É aquela alegria íntima de saber que você está aqui na Terra, porque você é um filho, uma filha de Deus, porque em um momento da eternidade, da sabedoria divina, Deus criou você para um propósito maior, para um propósito de crescimento, de iluminação, de evolução, e que você pode ajudar muitas pessoas sendo exatamente aquilo que você é. Então, essa gratidão de você saber que você veio aqui para a Terra, porque você veio aprender, você veio encontrar pessoas incríveis, você veio desenvolver muitas potencialidades, você veio realmente aqui para brilhar, tá? Mas para brilhar com o pé no chão, literalmente, tá? Então, essa alegria que você tem de ir trabalhar, que você tem de fazer suas coisas, de estudar, de viajar, a gratidão pelas coisas que a vida te dá, pelas pessoas que você conhece, pelas oportunidades de aprendizado, muitas vezes até mesmo pelas decepções que te ensinam a você ser uma pessoa melhor, tá? Então, seja feliz e grato. Esse é o grande segredo para a gente sair da sintonia dos obsessores, da gente se proteger contra eles, porque os obsessores, eles querem que você vibre, tá? Na tristeza, na reclamação, no pessimismo e na revolta. Porque esses sentimentos negativos provocam em você a produção de energias negativas que está compatível com eles, porque eles vibram, tá? Os obsessores, eles vibram na energia da vingança, da energia da revolta, da tristeza, tá? Então, se você emite sentimentos e pensamentos negativos, você entra em ressonância energética e mental com eles. Mas quando você é alegre, isso não acontece, porque você sai da faixa de sintonia deles. E para eles poderem se aproximar de você, ou eles também se tornam alegres, genuinamente alegres, ou eles então têm que se afastar. E eu falo isso por experiência própria, tá? Porque há muito tempo atrás, quando eu comecei os meus estudos espíritas, tá? Eu frequentava a federação e eu tinha uma obsessora, né? Um espírito de uma mulher que ela vivia constantemente chorando. E eu, por conta de, na época, vibrar, né, na sintonia da tristeza, da sintonia da depressão, então tal, que eu tive início, tá, depressivo. Graças a Deus eu tive uma mãe muito atenta, que na hora que ela percebeu minha mudança de comportamento, ela foi logo procurar ajuda, tá? Então eu vivia com crises de choro absurdas, só faltava não parar de chorar. E aí quando eu conheci o espiritismo, eu passei muito tempo fazendo tratamento espiritual e essa obsessora, ela sempre se manifestava. Ela chorava, ela não conseguia nem falar, ela chorava. Todos os médicos que incorporavam ela tinham crises de choro absurdas. Até que, como eu fui amadurecendo, eu fui estudando, eu fui tendo a questão da percepção, o autoconhecimento, o conhecimento, eu entendi qual era a minha fragilidade que era ressonante com ela, né? E a minha fragilidade era uma tristeza que eu tinha, que era algo mal resolvido em mim, e que eu procurei resolver. E quando eu resolvi, quando eu assumi a postura de gratidão, de alegria, de felicidade, sabe, de fazer o que eu gosto, de me tornar uma pessoa mais esclarecida, de ajudar outras pessoas com o conhecimento que eu tenho, essa foi a virada de chave que fez com que eu saísse da sintonia mental dessa entidade. Então, ela não conseguia mais, ela ainda se manifestava, mas ela não conseguia mais me afetar. Eu não sentia mais tristeza, eu não ressonava energeticamente nem mentalmente com ela. E depois ela acabou sendo socorrida, mas ela desapareceu da minha vida, digamos assim. Então, é esse o grande segredo. Seja feliz e grato.